Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a nossa aula será de revisão para avaliação final. Vamos estar vendo aí os conteúdos da aula, das nossas aulas anteriores sobre protozoários, sobre os vírus e as bactérias, onde fiz um pequeno resumo para a gente estar observando esse material para avaliação final. Bom, diversidade da vida microscópica. Nessa diversidade, nós vamos falar sobre os protozoários, que são seres eucariontes, tá? Eles são heterotróficos, ou seja, são capazes aí, não são capazes de produzir seu próprio alimento, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos dos protozoários. Vou dar uma aumentadinha aqui para vocês darem uma observada. Nós temos aqui alguns exemplos desses tipos de protozoários, tá? Esse daqui, por exemplo, é a estrutura da ameba, né, que é um tipo de protozoário. O paramécio também é um tipo de protozoário. Temos o giardia, que é responsável por algumas doenças, são parasitas humanos. Então, esses aqui são exemplos de protozoários, tá certo? Bem, dentro disso, vamos estar observando aqui as características dos protozoários, como, por exemplo, a reprodução. Nós temos dois tipos de reprodução dos protozoários. A reprodução binária, que é essa reprodução aqui, onde uma célula ela começa a desenvolver dois núcleos, né? Ela começa a aparecer, criar aí dois núcleos e após isso começa um processo de divisão onde vai formar duas novas células. Então essa célula, essa estrutura aqui é chamada de reprodução binária, tá? É quando o protozoário vai aí começar a dividir o seu núcleo celular, gerando um novo indivíduo. E o outro tipo de reprodução é a reprodução sexuada por conjugação. Ó, nós temos aqui o exemplo do paramécio. Ele vai fazer o quê? Após eles se juntarem, ou seja, um paramécio encostar no outro, eles vão fazer uma transferência de material genético. Essa transferência que foi feita vai gerar um novo indivíduo, ó, e aí começa o seu processo de reprodução. Então, nós temos dois processos de reprodução aí dos protozoários. Temos a binária, que é quando a célula vai se dividir formando dois novos indivíduos, e por conjugação, que é quando aí um paramécio vai aí juntar-se ao outro, formando também troca de materiais genéticos, formando um novo indivíduo também. Bom, classificação dos protozoários, né? Nós temos aí quatro tipos de protozoários. Temos os risópodes, temos os ciliados, os flagelados e os esporozoários. Bom, nós temos aqui um exemplo de risópodes. O que são risópodes? São aqueles esporozoários, ou melhor, são aqueles protozoários que possuem aí estruturas como se fossem falsos pés, ó. Todas essas pequenas estruturas aqui é chamada de risópodes, tá? Que vai auxiliar ele aí no seu processo de locomoção. Eles podem ser encontrados tanto em água doce quanto em ambiente livre. Nós temos aqui os ciliados, que são essas estruturas de. Eu tenho um exemplo aqui do paramécio, tá? Que ele é um exemplo de ciliados, porque ele possui esses pequenos cílios aqui em volta dele. Esses pequenos cílios aqui que vai auxiliar aí no seu deslocamento, ou seja, na sua locomoção dentro do seu ambiente que ele vive. Temos também os flagelados, tá? Os flagelados são parasitas, seres parasitas. Nós temos aqui alguns exemplos deles, tá? Os flagelos são essas pequenas estruturas aqui, ó, que eles possuem e que vai auxiliar aí no seu processo de locomoção. Além dele, nós temos o esporozoário, né? Ele não possui nenhuma estrutura locomotiva, mas ele consegue aí
habitar, né? Ser parasita tanto humano quanto de alguns animais invertebrados. Bom, e agora vamos ver um pouquinho sobre as bactérias, tá? As bactérias também são seres unicelulares, porém são procariontes, tá? Nós temos aqui também a forma de reprodução das bactérias. Também ela se reproduz de forma binária, que é quando elas vão se dividir, né? Uma bactéria, ela vai começar a criar aí dois núcleos celulares. Esses núcleos vai gerar uma nova célula se dividindo e formando duas novas células bacterianas. E recombinação genética, né? É um outro tipo de reprodução das bactérias. Aí nós temos aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho, a diconjugação, que é quando é transmitido uma cópia, né? Para o outro, gerando um novo indivíduo. Temos as de transformação, que é quando o indivíduo incorpora o DNA por fragmentos, tá? E temos a de transdução, que é bem parecido com a de transformação. Então, são esses tipos de reprodução que ocorrem na bactéria. A por divisão binária e a de recombinação genética, né? Que podem ser dessas três formas aqui. E como são classificadas as bactérias? As bactérias são classificadas em cocos, bacilos, espirilos e vibriões, tá? Então, quando ela é cocos, ela pode ser na forma de prococos, na forma streptococcus ou estafilococos, quando que é como se fosse um formato de um cacho de uva, tá vendo? Ela vai se juntando aí até formar uma colônia maior. Estafilococcus, ela vai ser sempre nesse formato como se fosse um colar, e diplococos sempre em dupla. Nós temos também os bacilos, que também é uma espécie de bactéria, os vibriões, que são esses em formato de espiral, e ou melhor, os espirilos, que são esses em formato de espiral, e os vibriões, que são esses como se fosse um formatinho de vírgula. Então, são 4 formas de bactérias que estamos observando, que são classificadas nesses quatro tipos. E por último, aqui vamos dar uma olhada sobre os vírus, tá? Essas aqui são exemplos de vírus, de estrutura virais. Nós temos aqui algumas formas, a maioria são bem parecidas, exceto essas duas variantes aqui que são diferentes, tá? Bem, essa é a estrutura do vírus. Como que ele é a estrutura do vírus, ou seja, como que ele é formado? Nós vimos que os protozoários e as bactérias são seres celulares, né? Eles possuem células. O contrário do vírus, os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Eles possuem o seu DNA, tá bem aqui, ó, nessa cápsula protetora, mas não possui célula. Porém, eles são seres que dependem da célula para se reproduzir, tá? Então, a estrutura do vírus é o quê? O capsídeo, que é onde vai estar aí localizado o material genético e as proteínas que eles precisam. E também, nesse daqui, ele tem uma certa cauda, ó, que é essa estrutura. Nós temos duas formas virais, que é esse daqui e esse. Nesse daqui, além do capsídeo, nós temos também um envelope, né, protetor, que vai proteger aí o capsídeo. E aqui vamos ver como ocorre a reprodução dos vírus, tá? Para ele se reproduzir, como eu disse, ele precisa de uma célula hospedeira, né? Então, ele vai chegar até a célula, fixar. Após a sua fixação, ele vai começar a liberar aí, o seu material genético naquela célula. Quando ele libera o material genético, a tendência é as cápsulas protetoras desse material genético começar a sair, formando aí já os vírus.
tá? E após a formação aí viral, ou seja, a reprodução dentro da célula, essa célula vai fazer o quê? Eclodir, né? Liberar esses novos vírus que foram reproduzidos dentro dela e posteriormente será solto, liberado aí ao ar novamente. Por exemplo, quando espirramos, quando estamos gripados, quando espirramos, a tendência é que esses vírus saiam através do nosso espirro, através da gotícula da saliva, tá bom? E aqui temos alguns exemplos de doenças causadas por vírus. Nós temos aí a Covid-19, né, que é uma doença que tem aí causado uma grande quantidade de morte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é causada através do vírus. Temos também a AIDS, que é causada pelo vírus HIV. A gripe comum, que, como eu disse, também é causada por vírus. A catapora, entre outras doenças que são virais, tá certo? Bem, pessoal, essa é a nossa aula de revisão. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês. Desejo a todos uma boa prova.